quem você se tornou quando recebeu Jesus como Salvador. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olá pessoal, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo da série Voltando ao Início de Tudo, e hoje nós vamos falar sobre quem eu me tornei, ou quem você se tornou, quando recebeu Jesus como Salvador. O primeiro texto que nós vamos falar sobre esse tema está lá em João 1,12. Eu estou lendo aqui na NVT, vocês podem acompanhar de casa se quiserem. Mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filho de Deus. O segundo versículo que nós vamos falar também, um pouquinho dele, está lá em 2 Coríntios 5,17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Nós vamos falar também de mais um texto que está lá em Gálatas. Esse a gente vai só citar para a gente poder reforçar essa ideia que a gente está querendo passar aqui de nova criatura. Gálatas 2,20. Fui crucificado com Cristo, assim já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando tomamos essa decisão, Deus nos adota como filhos. Então, ao fazer isso, Ele muda a nossa identidade. Ele nos dá uma identidade nova. Nós acabamos de ler a identidade de filho. E é a partir dessa identidade que nós passamos a viver. A velha identidade, ela se passou e agora nós temos uma nova vida se iniciando. Ou se iniciou no passado. Então nós estamos falando aqui de nós mesmos, nós estamos voltando à lembrança desse início de tudo. Então esses textos, eles ilustram o que aconteceu conosco no passado. Então agora eu quero falar versículo a versículo de um texto que está lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, eu vou falar dos versículos 21 ao 24. Eu vou ler aqui, e esse eu quero falar um pouquinho sobre cada um dos versículos. Uma vez que ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se da sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Então, esse texto ele ilustra bem a mensagem que eu quero passar para vocês, para nós hoje, sobre quem nós nos tornamos quando recebemos Jesus como Salvador. Então, ter ouvido... Olá, pessoal. Implica mais do que mero conhecimento intelectual. Significa ser discipulado e moldado pelos ensinamentos e pelo exemplo de Jesus. Então, nós vamos falar agora sobre o versículo 22, para a gente começar a destrinchar um pouquinho esse texto. Livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos impuros e pelo engano. O velho homem, essa natureza pecaminosa que o texto fala, é aquela natureza que nós herdamos de Adão. E nos livrar significa tirar aquela roupa suja, aquela roupa velha que nós tínhamos até então. Quando nós conhecemos a Jesus, nós entendemos que nós precisamos viver uma nova vida a partir de novas vestes também. Então é uma ação intencional e decisiva de nossa parte, de mudança de hábitos, de pensamentos, e abrir mão dos desejos pecaminosos que nós tínhamos no passado. O versículo 23, ele vai falar o quê? Deixem que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes. E o que isso significa? Não é só uma mudança, não deveria ter sido, por exemplo, e não deve continuar sendo só uma mudança de comportamento, mas é uma renovação interna, nós somos renovados internamente. E essa renovação, ela se refere à mente, à atitude mental, à forma de pensar, tudo isso aconteceu conosco. E nós precisamos viver isso continuamente, porque essa renovação ela é contínua, ela é progressiva. E é impulsionada pelo Espírito Santo, porque é Ele que transforma a nossa mente para pensar como Cristo. Então Ele é o nosso maior auxiliador para a gente conseguir viver essa nova natureza e ser essa nova criatura que os textos da palavra falaram aqui. O versículo 24 de Efésios 4 fala assim: revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Esse processo contínuo que eu acabei de falar, por quê? Porque nós precisamos nos parecer com Deus. Então, revestir-se é como vestir uma roupa limpa. O novo homem é a nova natureza que nós recebemos em Cristo, que é criada segundo Deus, ou seja, a imagem de Deus.
Então vocês percebem que aconteceu conosco no passado e precisa continuar acontecendo. Essa nova natureza ela é caracterizada por verdadeira justiça, ou seja, uma retidão em relação a Deus e às pessoas. E santidade, que também é um processo de separação que nós vivemos, uma pureza moral que nós precisamos buscar, e essa é uma realidade para nós, tem que ser, e deve ser vivida e manifestada diariamente. Essas passagens nos mostram a transformação radical que ocorre ou que ocorreu em nós, aqueles que já receberam Jesus há algum tempo, quando recebemos Jesus como Salvador. Olá pessoal, estou aqui hoje para gravar mais um vídeo da série Voltando ao Início de Tudo, e hoje nós vamos falar sobre quem eu me tornei. Nós não podemos simplesmente adicionar Cristo à nossa velha vida, nós devemos abandonar essa vida velha e abraçar a nova. O processo é de despojamento. A gente abandona o pecado e velhos hábitos, renovando a nossa mente, mudando a forma de pensar, como eu já falei, e nos revestindo, ou seja, abraçar e manifestar a natureza de Cristo. Essa natureza que está sendo formada em nós a partir de então. É um erro tentar ser o novo homem sem primeiro despojar-se do velho. E é um erro maior ainda continuar fazendo isso ou tentar, depois de conhecer Jesus há tanto tempo. Se nós conhecemos Jesus há tanto tempo, como é o caso de muitos que estarão me ouvindo aqui, eu tenho certeza, é um erro. Você precisa abandonar o velho homem. Não dá para acrescentar Jesus nessa vida antiga. Então esse conhecimento não basta ser só intelectual ou de ouvir falar. Nós devemos viver a vida dele, caminhar com ele. Essa transformação ela começa na mente e ela é manifestada nas ações. Então a nossa mente é renovada, a nossa mente é transformada, nós recebemos a mente de Cristo e a partir do que é possível verificar isso? Das nossas atitudes. Então, eu gostaria de deixar essa lembrança de quem você se tornou quando recebeu Jesus como Salvador. Quando você levantou a sua mão, quando você ajoelhou no seu quarto, onde quer que você estivesse, e tomou essa decisão de não viver mais para você mesmo, você tomou uma decisão de se tornar uma outra pessoa. Automaticamente, o Espírito Santo, ele veio morar dentro de você. E o Senhor, ele nos fez ressuscitar com ele, como nós lemos também em textos do vídeo anterior, sobre como nós fomos ressuscitados. Nós estávamos mortos, como Paulo também fala no livro de Efésios, capítulo 2, se eu não me engano, ou 3. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Até que Jesus, quando nos encontrou, quando recebemos ele como Salvador, ele nos ressuscitou. Porque nós estávamos mortos até ali, então nós somos revivificados, e vivificados na verdade. E nessa vivificação, nós recebemos essa nova natureza, essa nova identidade, essa nova vida, essas novas atitudes, essa transformação de mente, essa mudança que precisa ser um processo contínuo nas nossas vidas. Espero que você tenha gostado dessa mensagem hoje também, que você dê um joinha aqui, curta, se inscreva no canal e compartilhe com quem precisa ouvir essa mensagem. E também, se quiser conversar comigo, comenta aqui nos comentários e a gente pode tirar dúvidas, continuar algum trecho que você talvez queira que a gente explique um pouco mais. Sintam-se à vontade de escrever aqui para mim. Tá bom? Até o próximo vídeo.